Olá a todos, estamos aqui no nosso último shiur, no nosso último vídeo de Sefer HaKuzari. Bezat Hashem, vamos fazer ainda talvez mais um grande resumo do livro, os principais pontos para fixar a ideia do livro, o que a gente pode interiorizar. Obviamente todos os pontos são importantes, mas talvez focar no livro de forma geral. Mas de qualquer jeito, hoje a gente vai terminar aqui o nosso epílogo, último ponto que a gente tem a tratar. Na aula passada a gente falou que o Haver decide fazer aliar para Israel, decide voltar para Israel, e o rei de Kosar tenta argumentar, tenta manter ele aqui próximo dele, ele quer aprender mais, ele quer continuar estudando, ele gostou muito do Haver. E o primeiro argumento que ele utilizou, fora o argumento da segurança de viajar ou não viajar, o primeiro argumento foi, olha, Israel não tem nada de especial. Talvez, antigamente, quando tinha Beit HaMikdash, tudo bem, mas hoje em dia, o que sobrou lá? Hoje em dia não tem nada, a terra está desolada, a terra está completamente destruída. Fica aqui, a gente pode morar juntos, a gente pode viver juntos, aqui você tem um governo que vai te apoiar, você vai poder cumprir as mitzvot da melhor forma possível, em público, sem medo, sem nada. E o Haver explicou para ele que não, a Kedushá da terra de Eretz Israel, ela continua lá, ela está firme, ela está fixa, ela se mantém. Mesmo quando a terra física parece desolada, a Kedushá, a espiritualidade, continua conectada com a terra. A segunda pergunta, o segundo argumento do rei de Kosar, ele tem um duplo sentido, ele é válido tanto para as mitzvot em geral quanto para Eretz Israel. A gente vai tratar primeiro Eretz Israel, depois mitzvot em geral. O segundo argumento do rei de Kosar é o seguinte, olha, eu sei que você quer ir para Israel, você tem muita vontade de ir, você quer Bemet. A Kadosh Baruch Hu também sabe. Hashem sabe que você quer ir para Israel. Será que você tem que ir na prática? Não é suficiente a vontade, o desejo de ir? Será que na prática você tem que realmente estar lá? Talvez Eretz Israel é suficiente que no pensamento você se encontre com ela. Você quer Eretz Israel no pensamento, você consegue trazer Eretz Israel até você. E a gente encontra isso a priori na Gemara. A Gemara diz, está escrito no Pasuk, Ish Yulad Ba, o homem que nascer na terra. E fala a Gemara, o que é Ish? Porque ele cita duplamente a pessoa, o homem, para dizer o seguinte, Echada Nolad Ba, Bechada Metzapel Lirotam. A ligação da pessoa com Eretz Israel é tanto alguém que nasceu em Eretz Israel, se encontra lá, quanto alguém que Metzapel Lirotam, ele espera poder ver, espera poder encontrar Eretz Israel. Essa vontade já é suficiente. E até mesmo o Rav Kook, em Orot Eretz Israel, o Rav Kook, que era um dos idealizadores do sionismo judaico religioso, diz que se a pessoa ele tem uma tchuká muito grande, ele tem uma vontade muito grande de se conectar com Eretz Israel, ele consegue se conectar com ela de qualquer lugar. Então, será que realmente Eretz Israel é um lugar físico que a gente tem que ir até lá? Ou talvez eu possa trazer Eretz Israel até mim? Fala pra gente, o Haver, olha, se não existisse a possibilidade de ir até Eretz Israel, se eu não tivesse como ir, então realmente, a vontade seria suficiente. A vontade era o máximo que eu podia. Se eu não tenho como colocar na prática o meu desejo, a minha vontade, então a Kadosh Baruch Hu aceitaria como se eu tivesse ido. Mas se eu tenho a possibilidade de ir até lá, se eu tenho a possibilidade de viver a minha vontade, então a Kadosh Baruch Hu espera que eu faça também o ato, que eu faça também o maaser. O Rav Kook tem um livro, um dos livros mais difíceis que ele tem, chama Reish Milim, no qual ele explica o sentido cabalístico das letras no judaísmo, dos simanim, daquelas musiquinhas. Realmente é um livro muito, muito difícil, muito pouca gente consegue entender ele. E ele escreveu esse livro quando ele estava fora de Israel. E o Rav Hanap falou que aparentemente, quando o Rav Kook escreveu esse livro, ele tinha algum tzinor, ele tinha algum cano, alguma conexão dele diretamente com Eretz Israel, porque não era possível escrever esse livro fora. Isso era válido na época que o Rav Kook ficou preso em Chutz La'aretz. Por um tempo, o Rav Kook ficou preso na Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, ele não tinha como sair, não tinha como chegar em Israel. Quando a pessoa não tem a possibilidade prática de ir, então a Kadosh Baruch Hu aceita como se ele tivesse ido, só pela vontade. Porém, se a gente tem a chance, se você tem chance de dar vida para essa vontade, de dar vida para esse desejo, aí é esperado que você vá. E aqueles que argumentam, olha, Eretz Israel não é um lugar físico. Tá bom que existe Eretz Israel, mas a Kedushá, a santidade, a conexão com a Kadosh Baruch Hu de Eretz Israel não é realmente um lugar físico, eu não tenho que estar lá fisicamente, é suficiente que no coração eu queira me conectar com isso. Fica a pergunta, por que Rabi Yehuda Levi entrou em risco, em perigo de vida para ir para Eretz Israel?
porque o Ramban se esforçou para ir para Eretz Israel, porque o Rambam se esforçou para largar toda a comunidade que ele tinha para ir para Eretz Israel. Balei Tosfot, mesmo Baal Shem Tov e o Grau, os dois tentaram chegar em Eretz Israel física. O Orachaim, todos esses grandes Chachamim largaram tudo que eles tinham em Chutz Laaretz, toda a comunidade, toda a família que eles tinham para tentar chegar em Eretz Israel física. Claramente, igual as mitzvot, elas têm um lado físico e um lado espiritual, assim também Eretz Israel tem um lado físico e um lado espiritual. E a coisa só é cumprida de verdade, a mitzvah, o desejo só é real, a vontade só é verdadeira quando ela é colocada na prática. Se a pessoa está impossibilitada de fazer isso, então tudo bem, cada um aceita como se tivesse feito, mas se você tem como, se você pode ir até Eretz Israel e viver lá, aí não tem desculpa de não, eu quero, e a vontade é suficiente. Então, o Haver chega até a falar que se realmente a Israel não tem como ir para Eretz Israel, aí a vontade é o que vai acordar Kadosh Baruch Hu para trazer o povo de volta. Como diz o Pasuk, Kiratzu, vai ser no Pasuk seguinte, Ata takum trachem tzion, ki et lechinena ki vamoed, Kiratzu avadech et avanea, veit afara yechoneinu. Quando a Kadosh Baruch Hu vai lerachem, vai ter piedade de Eretz Israel, vai trazer a Israel de volta para Geulah, quando os filhos dele, quando Bnei Israel quiserem a terra de volta, quando seus filhos quiserem as pedras, o afar de Eretz Israel, aí a Kadosh Baruch Hu vai trazer a Geulah de novo. Quer dizer, precisa ter essa vontade, o povo precisa querer muito para que isso venha a acontecer. O Orachaim até chega a dizer, como a gente vai saber que chegou o momento da Geulah? Como a gente vai saber que é o momento que a gente tem que voltar para Eretz Israel? Fala o Orachaim, quando se encontrar o coração dos Yehudim decidindo voltar para Israel, isso é um Siman Min HaShamayim que está chegando a hora. Quando o povo acorda, o povo decide voltar para Israel, esse é o sinal que chegou a hora. Se eles estão impedidos, eles não têm como ir, então só depende da vontade. Mas se eles têm como cumprir isso na prática, então eles têm que ir também eles mesmos. Agora, como eu disse, essa pergunta do Haver, tem do rei de Kuzar, tem um duplo sentido, porque na verdade ele não pergunta exatamente de Eretz Israel, a pergunta dele na verdade é de forma geral. Será que eu preciso cumprir as mitzvot na prática? Não é suficiente que eu tenha a vontade, que eu tenha a kavaná? Eu vou falar para vocês, quando eu li essa parte do livro, eu fiquei completamente decepcionado com o nosso rei de Gozar, porque lá atrás, qual foi a primeira pergunta do rei de Gozar? Como começou o livro? O livro começou com um anjo falando para ele, a sua kavaná é boa, mas os atos que você está fazendo você não são suficientes, não são bons. A sua kavaná é ótima, a sua intenção é muito boa, mas você tem que ter os atos corretos. E aqui, no finzinho do livro, na última pergunta que o rei de Kuzar tem para fazer é, olha, Haver, será que você precisa ir até Eretz Israel? Será que você tem que cumprir as mitzvot na prática? Talvez é suficiente ter kavaná, é suficiente ter a boa intenção. O que aconteceu aqui? O livro inteiro, 5 mamarim, um mamar depois do outro, uma conversa depois da outra, uma discussão extensa, em que o Haver tenta explicar para o rei de Kuzar que não é suficiente ter as mitzvot no mundo espiritual, no pensamento, nas ideias, você tem que viver elas na prática, que o mundo é formado de guf e nefesh, de corpo e alma, e as mitzvot também, elas têm corpo e alma, e você tem que conectar os dois. O Haver, na última pergunta que ele tem para fazer, a pergunta lá atrás, voltou tudo, não adiantou nada do que a gente fez até aqui, realmente, a priori, extremamente decepcionante. Mas a gente pode dizer que Rabi Yehuda Levi colocou essa pergunta aqui no fim, justamente para ensinar a gente que, olha, é verdade que a gente estudou o livro inteiro, do começo até o fim, aprendemos bastante, conhecemos muitas coisas novas, mas nem sempre a gente consegue interiorizar isso, é preciso fazer Hazarot, estudar de novo, e repensar sobre o assunto, e aí a gente vai conseguir voltar. De uma vez só, do começo até o fim, uma conversa extensa como essa que o Haver teve com o rei de Kuzar, nem sempre vai ser suficiente. Pode ser que a pergunta original ainda vai continuar lá. Porém aqui, quando o Haver fala, não tem opção. Se eu vejo o valor de Eretz Israel, eu tenho a vontade de ir, não é suficiente, eu tenho que ir. E o rei de Kuzar fala, bom, se é assim, eu concordo com o que você diz. Fala o rei de Kuzar mais ainda. Fala o rei de Kuzar, agora eu entendo. Eu entendo que não é suficiente só a kavaná, você tem que ir na prática, você tem que vivenciar isso. E se for assim, é um pecado te impedir e é uma mitzvah te ajudar. Ou seja, mesmo o rei de Kuzar entende no fim que a kavaná não é tudo. Mas de qualquer forma, tem aqui um pequeno remes, uma pequena mensagem
de que a gente pode ter passado pelo curso inteiro, aprendido muita coisa, mas é sempre bom estar revivendo, retornando, fazendo Hazarot. Com isso a gente acaba o livro Tam Venishlam Shivach Leborei Olam. Acabamos o Sefer HaKuzei, vamos tentar fazer aqui um grande resumo depois, mas esse é o nosso livro, dos principais livros do judaísmo, dos principais livros da filosofia judaica, para entender o que é o judaísmo, como o judaísmo vê o mundo, quais são os princípios, as bases, Bezrat Hashem. Vejo vocês no próximo livro. Até mais. Tchau, tchau.